Vamos agora à ministração da Palavra de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 17 ao 25. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 17 ao 25. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É tempo de eu e você crermos contra a esperança. Crermos contra a esperança. Eu estava pensando hoje de manhã, o que significa crer contra a esperança? Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias maus. Eu estava conversando aqui no estúdio. Nós vivemos um tempo de muita opressão, nós vivemos um tempo de muitas dúvidas. Nós ficamos indagando quando que vai acabar essa pandemia, quando que vai acabar esse isolamento social, e nós vemos as más notícias, as tristes notícias de pessoas que estão sendo ceifadas, pessoas que estão perdendo a vida. E é nessas horas que nós temos que lembrar do nosso Criador, é nessas horas que nós temos que voltar o nosso coração verdadeiramente para Deus, é nessas horas que nós temos que crer, confiar que existe um Deus que é poderoso, e através do clamor do seu povo, através da fé do seu povo, ele pode mudar todas as coisas. Tanto é que lá na carta de Tiago está escrito assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E às vezes você pode ter uma falsa impressão, pensar assim: mas a minha oração vai fazer efeito, a minha oração vai fazer a diferença. Mas se eu unir a minha oração com a tua oração, com a oração dele, com a oração dela, com a oração desse, daquele e da igreja, de mais pessoas e de mais pessoas, essa oração no mundo espiritual vai fazer um grande efeito ao coração de Deus. Quando o povo estava escravo do Egito, Deus, ele falou com Moisés, ele falou assim: o clamor do meu povo chegou até mim, a aflição do meu povo chegou até mim, e eu vou tirar esse povo do Egito, e eu vou tirar esse povo da escravidão. Então, eu e você precisamos confiar em Deus como Abraão, o qual um homem de Deus fez uma promessa para ele que ele seria pai de multidões, e ele creu. Ele creu em quem? Em Deus, aquele que fez a promessa. Ele cria no seu coração que Deus é aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Todas essas coisas que estão acontecendo estão no controle de Deus, e Deus, ele pode mudar todas as coisas, mas eu e você precisamos crer, e nós precisamos agir. Nós precisamos orar e agir, nós precisamos orar e crer. Nós precisamos verdadeiramente ser aquele povo que diz lá em Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É esse povo que vai crer contra a esperança, é esse povo que crê mesmo em dias difíceis. Quando Deus faz a promessa: Abraão, você vai ser pai de multidões, a promessa demorou a se cumprir. Abraão já era velho, Sara era estéril, mas a Bíblia diz no versículo 19 que ele não enfraqueceu na fé e ele não duvidou da promessa de Deus. Entenda uma coisa: eu e você, nesse momento de dificuldade, nós não podemos enfraquecer na fé. Nesse momento de dificuldade, nós não podemos duvidar das promessas de Deus. A Bíblia fala que ele não enfraqueceu na fé porque ele não atentou para o seu corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, e Sara tinha o seu ventre também amortecido.
Os dois eram idosos, a promessa demorou a se cumprir, mas se cumpriu, porque aquele que faz a promessa é poderoso para cumprir. Ele não duvidou, não enfraqueceu na fé. Eu quero trazer uma palavra para você. Nesse dia de hoje, não enfraqueça na tua fé, por mais dificultoso que esse momento esteja sendo para ti. Como o Salmo de número 23, 4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Talvez esse momento de isolamento, esse momento de pandemia, esse momento esteja sendo um momento que você esteja passando por vales. Vale da dúvida, vale da dificuldade, vale da escassez. Mas não enfraqueça na tua fé, saiba que Deus está passando com você. Esses dias eu estava orando pela manhã e o Senhor me dava uma visão espiritual, como se eu estivesse numa praia assim, andando, e a água estava bem rasa na praia, e ao meu lado tinha uma nuvem densa, grossa, negra, preta, como se fosse uma grande onda se formando. Eu estava atravessando ali naquela praia, e eu sei que havia uma luz ali em cima de mim, eu sei que havia uma luz ali dentro de mim, por isso essas densas trevas, essas nuvens espessas não me engoliam. E assim, naquela visão eu tinha a sensação desse salmo que fala assim: eu estou contigo ainda que você esteja atravessando por esse vale. E eu fui atravessando ali, porque nós estamos vivendo tempos de principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos ares. E se eu e você, que somos um povo que crê, que somos um povo de fé, se nós não orarmos, se nós não nos humilharmos, se nós não clamarmos pelo favor do nosso Deus, em favor da nossa nação, em favor desse mundo, em favor de tudo isso que está acontecendo, quem vai clamar, quem vai pedir, quem vai suplicar? Então eu convido você, povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não duvide da promessa por incredulidade, ainda que você esteja atravessando por um momento de vale, de opressão, de batalhas espirituais, porque foi assim que Abraão se fortificou na fé. Ele começou a dar glória a Deus, e ele tinha dentro dele certíssimo de que aquele que tinha prometido era poderoso para fazer. Deus, ele dá uma promessa para mim e para você. Ele fala: eu não te deixo, eu não te abandono, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Não temas, porque eu sou contigo, estou com você todos os dias da sua vida. E é por essa palavra que nós temos que caminhar, e é por essa palavra que nós temos que viver, porque essa palavra foi dada a Abraão, essa promessa foi dada a Abraão, e ela nos é dada a nós nos dias de hoje, naqueles que creem que Jesus ressuscitou dos mortos, naqueles que creem que Jesus foi morto para nos justificar dos nossos pecados, para sarar as nossas enfermidades, para nos dar vida eterna. É por isso que Jesus, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós cremos num Deus que é poderoso, nós cremos num Deus que é criador dos céus e da terra, num Deus que dá filhos para um homem que era já de 100 anos, para uma mulher que era velha e o seu ventre estava amortecido, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então dê glória a Deus hoje. Então glorifica, agradeça, creia, começa a exercer a gratidão, começa a se levantar hoje, homem de Deus e mulher de Deus. Vamos nos unir em oração. Você daí, eu daqui, mas vamos nos unir em clamor, vamos unir em oração. Nós não podemos mais ficar dormindo, nós temos que despertar, nós precisamos nos levantar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos consagrar, nós precisamos confiar, nós precisamos crer contra a esperança, nós precisamos crer mesmo no momento de dificuldade. Quantos de nós esperávamos passar por um momento desse? Quantos de nós esperávamos que iríamos viver um momento desse? Eu acredito que nenhum de nós. Mas é esse o momento de nós estarmos certos de que Deus é a nossa bandeira, de que Deus é o nosso Senhor, de que Deus é o nosso provedor, de que Deus é aquele quem vai à frente do povo que nele crê. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E que você creia no seu coração, e que você creia pela fé, que você não enfraqueça, que você não duvide, que você creia contra a esperança, que você olhe para Ele hoje e declare: Ele vai me dar vitória,
Ele vai me dar vitória, Ele vai prover, Ele vai abrir portas, Ele vai me sustentar, Ele vai me guardar, Ele vai me livrar de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem fortalecendo um povo que ora, um povo que clama, um povo que crê, um povo que está certíssimo de que é o Senhor quem vai nos livrar de todo mal. Livra-nos de todo mal, Senhor. A nossa batalha não é contra sangue e carne, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Por isso nos encha da tua palavra, da tua presença, do teu poder, nos encha do teu Santo Espírito, direciona as nossas orações. Nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelo nosso povo, nós oramos pela nossa igreja, nós oramos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. Nós oramos, meu Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, meu Deus, por aqueles que estão acometidos dessas enfermidades hoje. Senhor, estende as tuas mãos para sarar, para curar, para libertar, para fazer nova todas as coisas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.